Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai se sentir incrivelmente bem com o conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Muitos benefícios advirão. Vou compartilhar exclusivamente para você que está conectado a nova série de mensagens teológicas, às quartas-feiras proféticas. E quero destacar a epístola que escreveu o apóstolo São Paulo aos Efésios. Efésios, igreja, a noiva gloriosa de Jesus Cristo, se sente pronto para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu fico imaginando Paulos, apóstolos, Cristos, Jesus, diatelema teos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A carta do apóstolo São Paulo para os Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouros belíssimos e assaz preciosos podem ser encontrados em cada versículo dessa obra inspirada, Efésios. Aqui o apóstolo São Paulo não trata de problemas particulares, como faz na maioria de suas epístolas. Ao contrário, o apóstolo São Paulo descerra as cortinas do tempo, penetra nos ferrolhos da eternidade e traz aos homens as verdades mais consoladoras da graça de Deus. Pense mentalmente. Os grandes temas da fé cristã ornam a coroa desta epístola de Paulo à igreja aos Efésios. Os capítulos mais destacados da soteriologia, a doutrina da salvação, e da eclesiologia, a doutrina da igreja, podem ser encontrados nessa obra-prima do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo começa essa epístola como maestro regendo uma grande orquestra. Eu continuo imaginando. Já na introdução, Paulo leva seus leitores ao arroubo de uma extasiada doxologia, como que num fôlego só despeja em catadupas de sua alma em ebulição as verdades mais gloriosas acerca
da obra da Trindade em favor da Igreja, a noiva de Jesus Cristo, Hios Theos. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo aborda nesta epístola alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais, como a questão da reconciliação dos judeus com gentios, o mistério do Evangelho, a plenitude do Espírito Santo, a família e a batalha espiritual. Essa é uma epístola não apenas teológica, mas sobretudo prática. Efésios tange de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo de escuridão. Pense mentalmente nessa epístola, como acontece nas demais. O apóstolo São Paulo une de forma equilibrada doutrina e vida, teologia e ética. Quero que se lembre disso. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo São Paulo lança as bases da doutrina e nos 3 últimos capítulos de Efésios aplica a doutrina. Você sabia? A teologia é mãe da ética e a ética é filha da teologia. A vida decorre da doutrina e a doutrina é o fundamento da zoé, da vida. Eu e você não podemos glorificar a Theos com a plenitude do nosso coração e com vazio da nossa cabeça, e ainda mais, nem podemos glorificar a Theos com a plenitude da nossa cabeça e com vazio do nosso coração. Então, conhecimento sem vida é orgulho estéril. Vida sem conhecimento é experiencialismo vazio. Quero que se lembre disso. Eu e você precisamos ter a mente cheia de luz, ter a mente de Cristo e o coração inflamado pelo fogo da palavra de Deus, a Bíblia. Eu e você precisamos de ortodoxia e ortopraxia. Eu e você precisamos de doutrina certa e de vida certa e ainda mais andar de modo digno de Deus. Pense comigo. Alguns eruditos consideram Efésios uma carta circular e não apenas uma epístola dirigida particularmente à igreja de Éfeso, uma vez que o apóstolo São Paulo não trata ali de problemas locais como faz nas outras epístolas. Mesmo que isso seja um fato, isso em nada deslustra a integridade e a pertinência de sua mensagem. Efésios, ainda mais, é considerada uma carta gêmea de Colossenses, escritas do mesmo local, no mesmo período e levadas às igrejas pelo mesmo portador. Ambas tratam basicamente das mesmas coisas. Se sente preparado
para ouvir. A carta aos Efésios alcança um campo mais vasto do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, com exceção da carta para os Romanos. A carta aos Efésios abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado e o presente e os tempos futuros. A ênfase fundamental de Colossenses é apresentar Jesus Cristo como a cabeça da igreja. E a ênfase essencial da carta aos Efésios é apresentar a igreja como o corpo de Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. O apóstolo dos gentios escreveu essa carta de sua primeira prisão em Roma. O missionário veterano Paulo já tinha passado por agulhas terríveis antes de chegar à capital do império, Roma. Ele, o apóstolo São Paulo, foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso. Ele, o apóstolo São Paulo, já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia. Ele, o apóstolo São Paulo, foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Ele, o apóstolo São Paulo, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele, o apóstolo São Paulo, enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma e ainda mais foi picado por uma víbora na ilha de Malta. Ele, o apóstolo São Paulo, já tinha sido fustigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus. Relato bíblico de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25. A Bíblia diz, eu acredito. Agora, o velho apóstolo São Paulo chegou a Roma preso e algemado. Durante 2 anos, o apóstolo São Paulo ficou numa casa alugada sob custódia do imperador, vigiado pela guarda pretoriana, a guarda de elite do Palácio Imperial, composta de 16.000 soldados de escol. Ele, o apóstolo São Paulo, encorajou os cristãos de Roma e escreveu cartas para as igrejas das províncias da Macedônia e da Ásia Menor. Longe de se considerar prisioneiro de César, o apóstolo São Paulo deu a si mesmo o título de prisioneiro de Cristo Jesus, Efésios 3:1, prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1, embaixador em cadeias, Efésios capítulo 6, versículo 20. Coloque a Bíblia em sua mente. As circunstâncias, nem mesmo as mais adversas, não levaram esse gigante de Jesus Cristo a sucumbir. Ao contrário, ele, o apóstolo São Paulo, foi um canal de consolo para as igrejas, pelo motivo que estava ligado à fonte eterna, Jesus Cristo.
Ele, o apóstolo São Paulo, foi um arauto de boas novas, um embaixador do céu. O apóstolo São Paulo foi um homem que ardeu de zelo por Jesus Cristo e doou-se com a mesma intensidade até sua voz ser silenciada pelo martírio. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Compartilhar com você que está conectado aqui e agora, ouvindo essa carta aos Efésios, é pisar em solo sagrado. Eu e você precisamos ouvir essa mensagem com os pés descalços, o coração esbraseado e os olhos untados de lágrimas. Eu e você não podemos tratar de coisas tão sublimes com a alma seca como um deserto. Eu e você não estamos penetrando pelos umbrais de uma obra puramente acadêmica, mas estamos entrando nas salas espaçosas do palácio do Rei da Glória, Jesus Cristo. Minha ardente oração é que essa mensagem da carta aos Efésios inflame sua alma, aqueça seu coração, abra seus lábios e apresse seus pés para anunciar ao mundo que Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós, e ainda mais que ele, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele, Jesus Cristo, ressuscitou para nossa justificação e está à destra do Pai, de onde governa soberanamente o céu e a terra, de onde há de vir para buscar a sua igreja, a sua amada noiva. Quero que se lembre disso. Fica conectado à igreja de Deus, o povo mais rico do mundo. A carta para os Efésios é a coroa dos escritos do apóstolo São Paulo. Alguns eruditos consideram-na a composição mais divina da raça humana. Efésios é a rainha das epístolas paulinas. Efésios é o maior e o mais amadurecido de todos os escritos paulinos. Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos do apóstolo São Paulo. De todos os livros da Bíblia, Efésios era o mais convincente para a situação atual, tanto da igreja como do mundo. Quero que se lembre disso. Aqui, Deus e homem, Cristo crucificado e Cristo ressurreto, doutrina e música, pensamento teológico e viver diário, vida no lar e vida no mundo, experiência arrebatadora de segurança em Jesus Cristo e consciência de perigo iminente, calma íntima e turbulência externa no caminho da vida, reconciliam-se sob os rios do mais iluminado pensamento que jamais cintilou na mente humana. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A largueza do interesse
do apóstolo São Paulo e a extensão da sua visão na carta para os Efésios são igualmente surpreendentes. Seu interesse abarca tudo quanto Deus tem feito a favor do homem, o que ele tem feito ao homem e o que ele faz e pode fazer por intermédio do antropos, homem. Como já afirmei, o apóstolo São Paulo escreve essa carta, estava preso em Roma. Essa carta trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela, nela e por intermédio dela a igreja. O apóstolo São Paulo abre a carta aos Efésios falando sobre 3 coisas. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, Paulo se apresenta como remetente da carta. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulos, apóstolos, Christos Jesus dia telema theos. Embora alguns teólogos do século XX de viés liberal tenham ousado pôr em dúvida a autoria paulina dessa carta, praticamente todos os eruditos desde o século I apontam Paulo como autor dessa missiva. No século II, os pais da igreja atribuíram a epístola a Paulo de Tarso. Inácio de Antioquia, martirizado em 115 depois de Cristo, conhecia a epístola para os Efésios e sabia que era paulina. O bispo Policarpo de Esmirna dá evidências de atribuir Efésios ao apóstolo São Paulo. A autoria paulina é sustentada por outros líderes cristãos do século II, incluindo Ireneu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. O famoso cânon moratoriano 190 depois de Cristo traz Efésios em sua relação de livros cristãos autorizados. Quero que se lembre disso. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, não por inspiração própria ou por usurpação, nem mesmo por qualquer indicação do homem, mas Paulo é apóstolo por vontade de Theos. Pense comigo, a igreja não nomeia apóstolos. Eles são chamados por Jesus Cristo. Nenhum homem pode constituir a si mesmo apóstolos. Esse papel é da economia exclusiva de Jesus Cristo. Não temos mais apóstolos na igreja contemporânea, uma vez que a revelação de Theos está completa nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Hoje, seguimos o ensinamento dos apóstolos conforme revelação registrada nas Escrituras, a Bíblia. A palavra apóstolo, que indica o reconhecimento de autoridade de Paulo, baseia-se numa palavra aramaica, shaliá. Esse termo sugere que o apóstolo é aquele que é comissionado
não apenas como missionário que leva uma mensagem, não apenas como embaixador que tem sua carta selada para entregar a um rei de outro país, mas como procurador que substitui aquele que o mandou. Ele pode tomar iniciativas, assim, o que ele faz e fala ou realiza em Jesus Cristo. Paulo, como apóstolo, nos traz uma mensagem inspirada com autoridade divina. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, fica conectado. Paulo indica os destinatários da carta aos santos ágios que vivem em Éfeso e fiéis pistos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a metrópole da Ásia. A cidade de Éfeso abrangia uma extensa área e a sua população era superior a 300 mil habitantes. Você sabia? A cidade de Éfeso era o centro do culto de Diana, a deusa da fertilidade, cujo templo, localizado a cerca de 1.600 metros da cidade, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e constituía o principal motivo de orgulho para Éfeso. 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, o templo de Éfeso levou, segundo a tradição, 220 anos para ser construído. Corria, na época, um dito popular de que o sol não via mais belo no seu trajeto do que o templo de Diana. O apóstolo São Paulo esteve 3 anos na cidade de Éfeso. Ali plantou uma pujante igreja que se tornou influenciadora em todos os rincões da Ásia Menor. Quero que se lembre disso. Fica conectado. A igreja em Éfeso tem 2 endereços. Ela é cidadã do mundo. Está em Éfeso, na Ásia Menor. É cidadã do céu. Está em Jesus Cristo. Toda a vida do cristão está em Jesus Cristo. Como a raiz enterrada na terra, o ramo ligado à videira, o peixe está no mar e o pássaro no ar. O lugar da vida do cristão é em Jesus Cristo. A palavra agios, santo, não quer dizer uma pessoa que não peca. Os agios, os santos, não são pessoas mortas canonizadas, mas pessoas vivas, separadas por Theos, para viver uma vida diferente. Fiéis pistos são todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Todo aquele que é fiel é santo, e todo santo é fiel a Jesus Cristo. A palavra grega agios, santos, quer dizer separados. Quero que se lembre disso. Nos dias do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo eram santos por ser consagrados, separados
para o serviço de teós. Uma pessoa não é santa nesse sentido por mérito pessoal. Ela é alguém separada por teós e, por conseguinte, é chamada a viver em santidade. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo roga bênçãos especiais para os destinatários. Fica conectado. Graça a vós outros e paz da parte de Theos, nosso Pater, e do Kyrios Jesus Christos. Efésios capítulo 1, versículo 2. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo fala de graça e paz tanto da parte de Deus Pai como do Kyrios Jesus Christos. A graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. A graça é a raiz e a paz é o fruto. Essas bênçãos não emanam do antropos, nem mesmo fluem da igreja. Elas só podem ser dadas por Deus. A paz pertence ao fluir de bênçãos espirituais que emanam dessa fonte, Theos. Essa paz é o sorriso de Theos que se faz presente no coração dos redimidos, a segurança da reconciliação por meio do sangue de Jesus Cristo, que é a verdadeira integridade e prosperidade espirituais. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Na Bíblia, a palavra grega eirene, paz, nunca tem um sentido negativo, ou seja, nunca é apenas ausência de tribulações, dificuldades e aflições, mas a palavra grega eirene, paz, relaciona-se com o supremo bem do homem, isto é, tudo aquilo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. Dessa forma, a paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. E você que está conectado tem experimentado essa eirene paz divina? Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre o objetivo da carta. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, eulogel, com toda sorte de bênção, eulogia, espiritual pneumáticos, nas regiões celestiais em Cristos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo escreve esta epístola para falar que a igreja é um povo muito abençoado. Ao focar sua atenção nessas bênçãos superlativas, o apóstolo São Paulo prorrompe em bendita doxologia, dizendo: Eulogetos, Theos, bendito o Deus e Pai de nosso Kyrios Jesus Christos. Esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14, é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, segundo o propósito eterno de Theos. Quero que se lembre disso. Toda doutrina deve
ser como fundamento ou solo em que cresce constantemente a vitalidade de adoração e culto. Mas adoração e culto a quem quer saber fica conectado. No Novo Testamento, a palavra grega eulogetos, bendito, é usada somente com referência a Theos. Só ele, Theos, é digno de ser bendito. Os homens são benditos quando recebem as bênçãos de Theos. Theos é bendito quando é louvado por tudo o que gratuitamente confere ao homem e ao seu mundo. Essa belíssima introdução do apóstolo São Paulo pode ser comparada a uma bola de neve rolando colina abaixo e ganhando volume ao descer. Ao descer. Quero que se lembre disso. Longe de pôr os holofotes em sua dolorosa situação como prisioneiro em Roma, o apóstolo São Paulo eleva seus pensamentos às alturas excelsas das gloriosas bênçãos espirituais que temos nas regiões celestes. No grego original, os 12 primeiros versículos de Efésios 1, 3 a 14 formam uma única sentença gramatical complexa. As palavras fluem da boca do apóstolo São Paulo, uma torrente contínua. Ele, o apóstolo São Paulo, não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. Essa adoração rapsódica é comparável à abertura de uma ópera que contém as sucessivas melodias que se seguirão. Vou compartilhar para você estar conectado, ouvindo 3 verdades. Se sente preparado para ouvir? A fonte de nossas bênçãos. Deus, o Pai, nos fez ricos em Jesus Cristo. Deus é o dono do universo e nós somos seus filhos e herdeiros. Antes do apóstolo São Paulo descrever essas riquezas, ele prorrompe numa doce doxologia de exaltação a Deus. Embora Efésios seja a epístola mais eclesiológica do Novo Testamento, sua atenção se volta para Theos e não propriamente para a igreja, uma vez que tudo é dele, Theos, por meio dele, Theos, e para dele, Theos, em Cristo Jesus. Romanos 11:36. A Bíblia diz, eu acredito. Segundo, a natureza de nossas bênçãos. Toda sorte de bênção espiritual, paz, eulogia, pneumáticos. Coloque a Bíblia em sua mente. Nós, cristãos, temos toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa por sua obediência. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 13. Mas, hoje, nós, os cristãos, temos toda sorte de bênção espiritual. O espiritual, pneumáticos, é mais importante que o material. Quero que se lembre disso. Ouça agora e fica conectado à esfera das bênçãos. Nas
regiões eurâneos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa frase não aparece em outras epístolas paulinas, nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo São Paulo quer chamar sua atenção para a realidade de que, quando estamos em Cristo Jesus, já estamos como que levantados deste mundo e muitos fatores que normalmente controlariam nossas atitudes no mundo hostil adquirem nova realidade. Quer saber? Fica conectado. A realidade da exaltação de Jesus Cristo. As pessoas não convertidas a Jesus Cristo estão interessadas primeiramente nas coisas terrenas. Esse é o lugar onde vivem. Eles são filhos deste mundo. Mas a vida do cristão está centrada no céu. A cidadania do cristão se encontra no céu. Os nomes dos cristãos estão escritos no céu. Nosso Pai está no céu. Quero que se lembre disso. A expressão regiões celestiais ou regiões celestes não se refere a uma localização física, mas a uma esfera de realidade pneumáticos, espiritual, a qual o cristão foi elevado em Jesus Cristo, o que quer dizer que se trata não do céu futuro, mas do céu que existe em torno do cristão no presente. Os cristãos, na realidade, pertencem a dois mundos. De perspectiva temporal, pertencem à terra, mas espiritualmente vivem em comunhão com Jesus Cristo e, por conseguinte, pertencem à esfera celestial. O cristão é cidadão do céu. Há uma segunda esfera em que os cristãos vivem, fica conectado em Jesus Cristo. Todas as bênçãos recebidas são em Jesus Cristo. Isso aparece 12 vezes nos primeiros 14 versículos dessa epístola de Paulo aos Efésios. Os cristãos são fiéis em Jesus Cristo. Os cristãos foram escolhidos nele, Jesus Cristo. Os cristãos recebem a graça nele, Jesus Cristo. Os cristãos têm a redenção nele, Jesus Cristo. Os cristãos são feitos herança nele, Jesus Cristo. Os cristãos são selados nele, Jesus Cristo, e ainda mais. Assim por diante. A vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. Eles, os cristãos, estão no mundo, mas estão no céu, pois não é limitado pelas coisas materiais que se dissipam. Vida, nesse instante, se é vida em Cristo Jesus, é nas regiões celestes. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala da procedência
trinitariana das bênçãos que a igreja recebe. No texto grego, os versículos do capítulo 1, versículo 3 a 14, constituem um sublime período cujos elementos são entrelaçados e habilmente reunidos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Fica conectado e de olho nas bênçãos procedentes de Deus Pai. As estrofes mencionadas no ponto anterior são relacionadas aos aspectos da redenção divina e, ao mesmo tempo, cada estrofe que termina com o estribilho para o louvor da glória da sua graça, Efésios 1:6, para o louvor da sua glória, Efésios 1:12, ou em louvor da sua glória, Efésios 1:14, nos traz os ensinamentos das bênçãos que a obra redentora de Theos nos oferece. Coloque as bênçãos procedentes de Deus Pai em sua mente aqui e agora. Em primeiro lugar, Deus nos escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1:4. Coloque a Bíblia em sua mente. A eleição é um ato da livre e soberana graça de Theos. Em momento algum, o apóstolo São Paulo trata da questão da eleição como tema para discussões frívolas e acadêmicas. Ao contrário, ele, o apóstolo São Paulo, entra nesse terreno com os pés descalços, com humildade e reverência. Ele, o apóstolo São Paulo, abre esse assunto com doxologia e adoração, dizendo: bendito seja o Deus e Pai. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição, simplesmente a põe diante de nós. A doutrina da eleição não é levantada como assunto de controvérsia ou de especulação. A doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo fala sobre vários aspectos da eleição em o autor da eleição. Deus o Pai é o autor da eleição. Quero que se lembre disso. Não fomos nós quem escolhemos a Theos. Foi Ele quem nos escolheu. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmos, não procuram a Deus. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. Quero que se lembre disso. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A causa
da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Deus. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto a tomar posse de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Jesus Cristo? Se sente pronto a pedir perdão a Deus em Jesus Cristo? Se sente pronto a entregar sua alma a Jesus Cristo? Somente Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Somente Jesus Cristo salva. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha para Jesus Cristo. Ele quer salvar sua alma e abençoar você com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes e nele, Yeshua HaMashiach. Venha para Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus. No momento de decisão, em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Se sente preparado a fazer isso? Quero saber sua resposta.